Boa tarde, então. Que prece linda, né? Ela passou para a gente nessa prece tudo que realmente precisamos. Quando aqui adentramos e buscamos o auxílio da casa, o auxílio de Jesus. Como o Denise estava falando, a gente está no último item do capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Nós e o público estávamos estudando, refletindo sobre tudo que Jesus veio nos trazer, que está incluído nesse capítulo. Mas aí chegou o mês de novembro, o mês de aniversário, do 40 anos da nossa casa. Foi um mês maravilhoso, com palestras incríveis que nos ajudaram demais. Mas aí voltamos à nossa rotina, maravilhosa como sempre, nos trazendo esclarecimentos que tão nos são necessários. E a gente vai fazer, assim, um breve resumo desse capítulo 6, para poder a gente ficar bem afiado nele. Então, em todo o capítulo do Evangelho, no início, vem o ensinamento de Jesus, a vivência dele, que são trazidos por seus discípulos. E nesse capítulo 6, vem o que Mateus nos trouxe. Onde Jesus falou assim: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aí logo em seguida veio o que João anotou sobre o ensinamento de Jesus. E foi assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, que é o que estamos recebendo, a fim de que estejais para sempre convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Nós não podemos ter Jesus aqui do nosso lado, porque não vemos, nem o conhecemos assim fisicamente, Mas vós o conheceis, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse. Então, o que ele fez, naquele momento, tudo que ele passou, ainda não tínhamos condições de uma compreensão maior, chegou agora o momento dessa compreensão. Então, a gente já sabe que Jesus foi o primeiro e o único Consolador em presença física, vestido no corpo de carne, entre nós. Foi Jesus. E aí, depois que termina essas passagens evangélicas, vem uma explicação de Allan Kardec. E logo em seguida vem instruções dos Espíritos. As 8 instruções que vêm nesse capítulo 6 é do Espírito de verdade, que é o próprio Jesus. Então, na primeira mensagem, então resumo assim, que ele vem passar para a gente, constituindo esse Consolador, assim: lembremos a lei de justiça, que é a lei de Deus, que é imutável. Amor e caridade é a lei. Ele representa a personificação, Jesus representa isso, do entendimento e da brandura. Ele sempre explicou, mas com brandura. Não critica, não condena, não desdenha de nossas dúvidas. Não é isso que nós vemos nos evangelhos? Jesus falando sempre com brandura, com firmeza, mas com brandura, nunca condenando a nossa fraqueza diante das nossas dores. Encontramos nele, em Jesus, sempre um ponto de compreensão. Ele sempre nos compreendeu. No entanto, a solução para nós, que nós temos
as nossas necessidades, aí ele veio nos dar um ponto de alívio. Né? Aqui a gente, quando recebe toda essa mensagem, vem para a gente um ponto de alívio, de calma, né? A gente vai se acerenando cada vez mais. Então, a gente precisa, além disso, encontrar a solução para o mal. O mal, esse mal que a gente vivencia, que originou os nossos sofrimentos. Cada um de nós tem o seu sofrimento. Né? Estamos aqui, todos nós, buscando o esclarecimento, buscando o consolo. Mas cada um de nós tem a sua história, cada um tem sua dor. E só compete a cada um de nós nos melhorarmos. Aí nisto está a justiça de Deus. Todos aqui, apesar de ter as dores diferentes, estão recebendo a mesma coisa. O esclarecimento e o bálsamo que necessitamos. Então, só depende de nós absorvermos os esclarecimentos para vivenciá-lo e absorvermos os bálsamos que a espiritualidade maior está distribuindo para todos nós. Isto é a lei, isto é a justiça de Deus. Somente teremos a cura quando estivermos sem dívidas para pagar. Né? Dívidas que nós contraímos. Né? Graças à doutrina, nós já sabemos que não pagamos a nossa dívida à vista. A gente paga em suaves prestações, sem juros. Né? Essas suaves prestações vêm através das reencarnações. E muitas das nossas parcelas, elas são quitadas, dependendo de como estamos vivenciando com o que estamos a aprender. Aí a segunda mensagem vem assim: embora careçamos da sua presença material, a gente pede muito, né? Jesus do nosso lado. Seus ensinos promovem o mesmo consolo e alívio. Não é isso? Os ensinos dele nos dão um consolo, um alívio, uma vez que nos explica, satisfazendo nossas necessidades de entendimento. A maneira que a gente vai entendendo, nós vamos nos modificando, né? Buscando essa mudança. Então, ele deixou para nós os fundamentos para a consolação diante das aflições que vivemos. Né? A consciência da vida espiritual. Porque nós sabemos que somos espíritos imortais. Tudo que estamos passando por aqui vai ficar por aqui. E nós, espíritos, vamos retornar à paz espiritual, levando a bagagem que estamos adquirindo agora. Né? E a gente vai, com o esclarecimento que temos, nós estamos construindo a confiança nessa justiça de Deus. Não mais duvidamos da justiça dele. Então, vem a terceira mensagem que nós estudamos em outubro. Sabedor da nossa condição de aprendiz, né, que Jesus sabia da nossa condição, ele deixou claro que a devoção, reconhecimento e louvores a ele não deve estar restrito a palavras, que sem o devido apoio em atos nobres redunda bajulação. Jesus não espera bajulação, nem quando ele esteve aqui. Ele não precisa bajular. Então não adianta a gente ficar rezando não sei quantas vezes a mesma oração, fazendo louvores, cantando, ouvindo música de evangélica, música, como é que diz? Gospel, né? Ouvindo tudo isso, estando dia e noite, sempre assim. Mas se a gente não faz nada para o próximo, tudo perdido. Todo esse tempo que a gente acredita de louvor para Jesus é bajulação. E não é isso que ele espera de nós. Ele espera de nós ação. Então, o quanto amamos está na medida de o quanto vivenciamos seus ensinos.
Então, se a gente não vivencia nada do que ele nos ensina, a gente ainda não sabe amá-lo. Se não na tonalidade, porque a gente não consegue nessa vida ainda a totalidade, nem a pureza. Pois ainda não estamos nessa condição. Por isso que ele diz, somos aprendizes. Mas no esforço sincero, tu reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, através do seu esforço, né? Acredito que todos nós, quando adentramos naquele portãozinho, pela primeira vez, hoje não somos mais os mesmos. O que a gente vem aprendendo aqui vai nos transformando, vai nos modificando. Essa é a maneira que a gente está aprendendo verdadeiramente a amar Jesus. Estamos fazendo a nossa reforma. Já a quarta mensagem do Espírito, aí vem, os ensinos espíritas não são impostos, né? Nada é imposto aqui na casa, nem são vendidos, nem trocados. Eu te dou isso para eu receber o que eu estou precisando. Não se veste de ameaça nem atemoriza, né? Nenhum momento aqui ninguém vem falar ameaçando, nem deixando a pessoa apavorada, com temor. Nada disso. O Consolador explica racionalmente. A gente vem raciocinando, ou estamos aprendendo, conciliando a bondade de Deus com sua justiça. As razões das dores, nós já sabemos como nós que causamos. As esperanças do futuro, né? Que nós somos imortais e nós vamos vivenciar quantas vezes necessitarmos para a nossa evolução. Isso não é não só como um encorajamento, não. É uma realidade de fatos, né? Nós não estamos recebendo palavras aleatórias, nós estamos construindo uma fé com razão, raciocinada, esclarecimento que nos dá essa força, essa impulsão. Assim infunde, traz para nós tranquilidade, traz para nós calma, força, aliviando o peso das aflições. Não é isso que a casa nos oferece? Isso é a consolação. Isso é o Consolador prometido por Jesus. Então, na outra mensagem, que é a quinta, o Espírito de Verdade nos recomenda amar e instruir. Por que amar e instruir? São o sentimento e o conhecimento, as duas águas que elevam as almas para o alto ao convívio dos espíritos puros. Desenvolver o amor é o que Jesus veio nos ensinar. Instruí-vos é que Emmanuel veio dizer, né? Precisamos nos instruir, precisamos estudar, né? Então, toda quinta-feira aqui, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo, né? E aí vem a sexta mensagem do Espírito de Verdade, do capítulo 6. É sobre a caridade. A caridade é levada ao mais alto sacrifício do próprio interesse. Cada um de nós tem nossa cota de dor a carregar nas provas e expiações da existência. Não é isso? Mas, se a humildade de aceitá-la abrilhanta, né? Eu já tenho a humildade de aceitar as dores que eu preciso passar. Mas o aproveitamento dessas dificuldades é grande, porque eu estou sendo humilde, eu estou aceitando por resignação, lutando, nos esforçando para superar. Mas se aliarmos a esse sacrifício de superar as nossas dificuldades, ainda unirmos a esse sacrifício o amor ao outro, o amor a outra pessoa que está perto de mim, né? Eu tenho as minhas necessidades, mas eu tenho do meu lado um filho excepcional, com dificuldades. Então eu vou deixar de atender muitas das minhas necessidades
para estar ali atendendo a necessidade do meu filho, né? Eu acolho meus pais quando eles estão com a idade avançada no meu lar. Eu vou ter limites com as minhas necessidades, mas eu vou, não achando um sacrifício, mas eu vou atender a necessidade deles. Eles não me criaram, não cuidaram de mim quando jovem, por que agora eles não estão tendo mais condições de cuidar sozinhos de si próprios, eu não os apoio, né? Isto é um sacrifício do nosso próprio interesse. Deixar de sair, para não deixar os pais à noite sozinhos, deixar disso, deixar daquilo, para estar atendendo às necessidades dele, né? Isso é devotamento, isso é abnegação. Quantas pessoas deixam o seu conforto para ir passar a tarde numa creche, passar a tarde no asilo, né? Levando ajuda para aquelas pessoas que estão ali trabalhando, atender aquelas crianças que necessitam, atender aqueles idosos que necessitam desse apoio. E você deixa a sua casa, o seu conforto, de ir ao cinema, de ir ao passeio, principalmente quem já está com os filhos criados, aposentado, então tem que ocupar, não é? Seu dia. E aí? Você está tendo esse devotamento, esta abnegação. Por quê? Devotamento é dedicação. Você vai se dedicar ao outro. E a abnegação é renúncia. Você vai renunciar de algo seu para atender a necessidade do outro. Veja, aí você vai coroar, não é? A você mesmo com superar as suas dificuldades e ainda arrumar tempo para ajudar o próximo. Então, já na sétima, o Espírito de verdade, que é Jesus, afirma assim: não busqueis a luz, quer dizer, não busqueis em outro lugar a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dar-las. Então, o mundo é impotente. Olha o resumo que foi feito. Ele disse ao médico das almas, e que vem trazer o remédio que nos há de curar. Não é isso que a gente ouve de Jesus? Desta forma, podemos concluir que a enfermidade a que se refere é espiritual. Assim, as compensações materiais, tudo que a gente tem aqui de matéria, os prazeres que a gente tem aqui, as posses e tudo que é relacionado à matéria, não são capazes de tratar a nossa enfermidade. Não são mesmo. Então, por isso que Jesus diz: o mundo não é capaz de dar. Então, a cura que Jesus está falando é a cura do espírito. E ela resume-se na transformação dos nossos vícios morais, centralizados no orgulho e no egoísmo. O orgulho e o egoísmo, essa é a chaga da humanidade. Eles dois é que causam todo esse tormento e sofrimento em nosso planeta. Mas aí, Jesus vem trazer a cura para nos libertarmos dessa mazela e transformarmos esses sentimentos, né? Esse orgulho e egoísmo, que não é sentimento, em virtudes de humildade e caridade. É o que resume a doutrina de Jesus. Humildade e a caridade. Né? Fora da caridade não há salvação. Não é isso? Estamos a aprender isso. Então vamos para o oitavo, que é o nosso de hoje. E aí vem assim uma pergunta para a gente refletir. Por que apenas os humildes recebem consolação? Né? Será isso assim, vem uma negação da misericórdia de Deus, né? Por que só os humildes vão receber? Mas aí a gente pensa, o sol quando nasce de manhã ilumina a todos,
né? Ilumina todos os caminhos do nosso planeta, do lado que ele está a iluminar. Nos traz um calor, né? Nesses dias, desde que a gente saia a caminhar às 6 horas da manhã, o sol está ali a nos beijar, nos dando bom dia, o seu beijo já é quente. Ele já está bem quentinho. Então, precisamos compreender que o amor de todos cobre a todos, né? Tanto egoístas como as pessoas caridosas. Ele está para todos. Assim como o sol, o amor de Deus. Orgulhosos e humildes. Todos estão a receber o amor de Deus. Tanto os justos como os injustos também recebem. Então a gente tem a percepção do amor de Deus e a recepção. Como é que estamos recebendo essa bênção de Deus? Só se estivermos obedecendo às leis justas da sintonia. Vejam bem a necessidade da nossa sintonia. Os benfeitores espirituais que operam em nome de Deus estão ao lado de todos os necessitados. Mesmo a pessoa mais rica, mais orgulhosa, mais parada do mundo, necessita de Deus. Todos nós necessitamos. Mas quem mantém-se em posição de orgulho, de rebeldia, não consegue encontrar conexão com os corações amigos do bem, com esses espíritos que trabalham, levando-nos o auxílio que estamos a necessitar. Aí, desta forma, cria uma carapaça em torno de si que impede o acesso das intuições boas e bloqueiam qualquer coisa que venha desses espíritos bons, desses corações amigos. Então, a criatura assim, nessa rebeldia, ela não consegue assimilar nada que a espiritualidade maior está oferecendo e que poderia consolar. Então, quem quer ser consolado, busca a consolação. Busca a consolação com humildade, com amor. No Evangelho está o caminho de nosso querido Jesus com suas ternas e sábias consolações. Então, precisamos nos esforçarmos para vivenciarmos o que estamos a aprender com o Evangelho. Neste livro aqui, que é o Evangelho de Estudo, aí vem, no início desse capítulo 6, vem uma historinha bem interessante, onde a gente vai perceber o que é a nossa sintonia. O que Jesus quis nos dizer tanto? Orai e vigiai. Não é para a gente vigiar o que está ao redor da gente, não. É para a gente vigiar os nossos pensamentos. Porque ele tem força. Ele sai de dentro da nossa cabeça e vão aí formar uma aula na gente. Então a história vem assim. 3 mulheres caminhavam na aprendizagem da caridade. Elas estavam buscando já exercitar a caridade. Ela buscava servir. E por isso, o mestre do templo que elas frequentavam colocou elas nesse trabalho. E aí vem esse templo, ele era uma cidade muito antiga, né, localizada em um lindo Vale Verde. Então, essas 3 mulheres eram Rosa, Ruth e Raquel. A Raquel, ela havia acabado de chegar à cidade e àquele templo. Ela buscava servir e, por isso, o mestre do templo a colocou na aprendizagem dos serviços. Quando ela estava chegando, precisava iniciar.
Então ela descia toda manhã com pães para oferecer a quem tivesse fome e lhe viesse a cesta, tal uma fonte simples onde chegam os que têm fome e sede. Então, ela estava ali, né? Todo dia de manhã ela descia do templo e até a cidade, levando essa cestinha de pães para saciar a fome daqueles que com ela, a ela se aproximassem. E as outras duas, Rosa e Ruth, elas já habitavam o lugar de aprendizagem espiritual, sendo que Rosa já tinha servido em outros lugares. E Ruth já buscava, já estava no templo já há algum tempo. Ambas, Rosa e Ruth, trabalhavam em áreas sagradas do serviço da caridade. Elas já tinham feito esse serviço como Raquel estava fazendo, e agora o serviço dela já era voltado mais dentro do templo para essa caridade. Assim, os meses foram passando, e certa vez, no dia em que Raquel entregava os pães, a Rosa passou por ali e viu com seus olhos um gesto por parte de Raquel que ela julgou não ser amoroso. Ela achou que Raquel não estava entregando os pães com amorosidade. Preocupada e cuidadosa, foi para o templo pensando no que viu. Enquanto pensava, matéria espiritual cinzenta e macilenta expeliu de seu organismo sensível e imediatamente viu. O pensamento dela fez essa nuvenzinha bem fininha, cinza. Imediatamente atraiu vários outros seres que ela nem podia ver e tampouco imaginar a tonalidade e a vibração desses irmãos. Ela não percebia. Assim, sintonizados com ela, aquela massa inicialmente etérea e cinzenta foi se tornando mais volumosa e espessa e foi ampliando em diâmetro, né? Em diâmetro. E quantidade de vibração. Cada vez mais aumentava e ficava mais pesada aquela vibração. Não é assim que a gente se sente, às vezes, quando entra em um lugar, puxa, a vibração daqui está tão pesada, ou coisa assim, as pessoas vão passar. E lá se vai. O dia lá fora, ela já chegou no tempo, e o dia lá fora, que é obra de Deus, obediente, não é? O dia já sempre obediente, não para, tudo vai acontecendo naturalmente, seguiu rotação e se fez ocaso, embelezou a paisagem, aquela paisagem do entardecer. O sol vai descendo, aí fica aquele rosa, aquele colorido, né? Bem lindo, misturado com o azul do céu. Será que Rosa, naquele entardecer, pôde observar com que arte e cuidado o Pai pintou o céu? E é belíssimo, né? Parece aquela pintura, aquele rosa, aquela, né? Aquele desaparecer do sol assim, bem devagarinho, quando tem as nuvens e vem o azul do céu e mistura tudo. E a noite chegou, oferecendo seu manto e descanso das almas. E quando Rosa deitou-se, ela não percebeu o brilho da abóbada celeste. Ela nem viu o céu, a lua, as estrelas, toda essa beleza da noite, ela não viu. Aqueles irmãos negativos, em busca de alimento negativo, porque ela estava alimentando eles, né, com o pensamento dela, impressionavam seus sentidos e nublavam-lhe a percepção. Ela não percebia nada de amor de Deus, da beleza da natureza. Alguns dias se passaram,
Rosa, envolvida por esses frutos escuros, foi em busca de Ruth, né, a amiga. E lhe falou o que havia visto, a ação imprópria de Raquel na distribuição dos pães. Então, olha o que aconteceu, né? Ambas, Rosa e Ruth, ficaram nessa sintonia negativa, favorecendo com que esses espíritos infelizes que necessitavam de alimento material, e elas estavam dando para eles através do pensamento negativo de injúria, né? O que é que acontece? Vem aqui, para finalizarmos, que a calúnia é isolada no algodão do silêncio. É o que é que a gente pensou, né? A gente está no tempo, buscando o aprendizado, né? Buscando ter a humildade de receber, buscando ter a humildade de doar, aprendendo a verdadeira caridade, aprendendo o amor, nos esforçando para nos libertarmos dos nossos vícios, né? Do orgulho, do egoísmo, tudo isso. Então a gente está no tempo. Então, se eu ver uma pessoa com atitude que eu acho que é negativa, o que eu vou botar? Um algodão em cima dessa minha impressão e me calar. Me esforçar para não ficar pensando, porque aí eu vou fazendo essa nuvencinha. Principalmente em não passar para ninguém. Porque aí sim, eu vou entrar em sintonia maior. Aquela pessoa que vai ouvir vai também criar a sua. E o que é que a gente vai fazer? Permitir uma invasão desses espíritos negativos na mente daqueles que estão envolvidos com aquela injúria, com aquele fato, né? Com aquilo que aconteceu. Então, o quão necessária é a nossa vigilância no que a gente percebe, ou às vezes no que a gente ouve sem querer, e aí julga errado. Então, esse esforço maior precisamos ter todos nós, né? Então, nesse tempo, nessa casa de oração e caridade, a prática oposta aos objetivos de uma alma quando se coloca no caminho de Jesus. A prática delas duas foi totalmente oposta. Então, se nós estamos aqui buscando caminhar com Jesus, né? Buscando esse aprendizado que Ele está nos dando, então vamos nos vigiar, né? Para colocarmos na nossa mente esse algodão que vai cobrir algum fato que a gente acredite está sendo errado. Se a coisa for muito forte, a gente vai a quem? Ao mestre. No caso que a gente deu ter feito. No nosso caso, a gente vai a Sônia, a gente vai a Rosane, a gente vai a Alisson, né? As pessoas que têm condições de resolver o fato. E não eu chegar e vir falar com o Benício, falar com o Vania, eu vou estar fazendo a fofoca. E eu estou facilitando a influência desses espíritos negativos aqui dentro do tempo, porque eles estão dentro, envolvidos com a nossa sintonia. Aí, para finalizarmos, aqui tem um trechinho só, um parágrafo, uma palavra de Francisco Cândido Xavier. Mas aí eu resumi bastante. Ele diz assim: seguindo, pois, com Jesus, através da luta de cada dia, jamais encontraremos a angústia da morte, e sim a vida incessante. Quem se desenvolve, portanto, com o exemplo e com a palavra do Mestre, trabalhando por revelar bondade e luz em si mesmo, desde as lutas e ensinamentos do mundo, pode ser considerado cidadão celeste. Vamos buscar sermos cidadão celeste, né? É fácil, né? Vamos nos esforçar
para vivenciarmos realmente o que estamos a aprender, os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Muita paz para todos.